Olá, muito bom dia para você. Tá começando o Manhã no Ar aqui na tela da TV A Crítica. Você sabe, né? Tem um encontro marcado comigo aqui todas as manhãs a partir de 6 horas da manhã. Agora são 6 horas em ponto e a partir de agora você acompanha o que será destaque nesta edição. Polícia, os corpos de um homem e uma mulher foram encontrados na estrada que dá acesso à Praia Dourada, na zona oeste de Manaus. E depois de serem torturados por um grupo de cerca de 20 pessoas, policiais encontraram 2 homens e uma mulher prestes a serem executados. Um dos suspeitos chegou a ser detido, mas foi liberado depois de ser levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Já na zona leste, policiais ajudaram a uma mulher que estava em trabalho de parto durante um congestionamento. Uma nova vida e a gente fica super satisfeito, porque nesse dia a dia do policial, de estresse, de coisas que a gente vê maldades aí a mil, né? Mas aí, numa situação dessa aí, a gente como ser humano fica gratificado. Na nossa interação com a Rádio FM O Dia, vamos falar da liberação de recursos do governo federal para as vítimas do incêndio no Educandos. No quadro Roteiro do Dia, a gente te leva para conhecer uma iguaria que caiu no gosto do manauara, o lamen. Você vai saber onde encontrar esse saboroso prato. Seis horas mais um minutinho, Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Hoje é sexta-feira, seu Manhã no Ar está só começando e você sabe que pode nos ajudar a fazer o programa todos os dias por aqui, através das nossas redes sociais. Vai lá na nossa página do Facebook, curte a nossa página, comenta, deixa a sua sugestão de reportagem, algo interessante, diferente que esteja acontecendo aí perto na sua casa ou alguém da sua família que tem algo legal para mostrar pra gente. Coloca lá na nossa rede social, conversa com a gente por lá. Nossa equipe de produção está sempre atenta a tudo que você coloca, tá? Lembrando que você também pode nos acompanhar através do A Crítica Play, o nosso aplicativo, onde e quando você quiser, você tem acesso a toda a nossa programação disponível para Android e iOS e é de graça, viu? Baixa facinho lá na sua loja digital, na sua loja virtual, A Crítica Play, para você estar sempre junto com a gente acompanhando o nosso conteúdo. Bom, começando com as notícias do dia, olha o azar desse vendedor de merenda, gente. Ele acabou levando aí, né, um celular de um estabelecimento. Só que na delegacia, quando os policiais chegaram e depois de conversar com a pessoa, descobriram que ele era procurado pela justiça. Olha só. A gente começa a nossa reportagem mostrando a imagem deste homem aqui, o Mauro Vasconcelos de Assunção, vulgo Araponga, de 41 anos de idade. Olhe bem para o rosto deste indivíduo aqui. Você nem imagina o que ele é capaz de fazer. Ele tem 2 atividades. Uma delas é sair pela cidade rodando, oferecendo lanches. Você quer comprar uma coxinha, quer comprar um salgado, um suco, só que não pode dar bobeira. Se der bobeira, ele pratica furtos. Acompanhe só esse vídeo. Ele entrou em uma casa de show, que fica ali na zona centro-sul da cidade, para oferecer lanches, como de costume. Só que ele vê, em cima da bancada, um celular avaliado em cerca de R$5.000. Sorrateiramente, ele não perde tempo e guarda o aparelho no bolso e sai, como se nada tivesse acontecido. Essas imagens chegaram até os policiais aqui do 12º Distrito Integrado de Polícia. Uma investigação foi iniciada e aí começaram as buscas por esse infrator aqui. Ele foi preso, detido, trazido aqui para o DIP, só que a história não termina aí. Presta atenção no desfecho dessa situação. Foi constatado aqui que o Mauro é foragido da justiça. Exatamente, ele praticou um roubo, chegou a responder aí pelo processo durante um tempo preso e acabou
fugindo aí da justiça, não prestou mais esclarecimentos. Geraldo, você que participou aí dessa ocorrência, como é que vocês conseguiram chegar de fato até esse acusado? O proprietário lá da casa de show nos forneceu a imagem e a partir daí começamos a fazer busca aqui nas redondezas para identificar o indivíduo. E na data de hoje conseguimos encontrá-lo em via pública, ele estava vendendo salgado e o conduzimos aqui até a delegacia. Inclusive, ele já responde a um processo condenado por roubo. Como é que foi essa história? E no ano de 2012, constatamos aqui na delegacia que ele entrou com outros elementos dentro de um ônibus na Constantino Neri e roubou várias pessoas, sendo condenado a 5 anos e meio de prisão. Respondeu aí parte desse processo numa cadeia. Isso, foi colocado em liberdade, saiu, parou de assinar e o juiz decretou a prisão dele. Muito obrigada pelas informações. Ele poderia continuar no semiaberto? Poderia, só que não prestou mais esclarecimentos à justiça, foi liberado aí e voltou a praticar crimes. E agora, o Mauro, ele vai retornar para a cadeia, o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E ao chegar aqui na delegacia, foi perguntado: o que será que o Mauro fez com o aparelho aí, avaliado em cerca de R$5.000? Você viu o aparelho ali, dando bobeira, guardando no bolso. O que você fez em seguida? Só fiz pegar e guardei e vendi. Vendeu por quanto? R$200. Você sabia que esse aparelho valia muito mais do que isso? Não, sei não. Por que você resolveu furtar esse aparelho? Não viu ninguém ali, aproveitou a oportunidade? Quando a gente quer uma coisa, a gente pega, né? Porque não tinha dono lá, tinha deixado lá de fora. Peraí, quando a gente quer alguma coisa, a gente pega, mesmo não sendo seu o aparelho? Não sei dizer não, só isso mesmo que eu tenho de falar. Pois é, pois agora ele vai responder por 2 crimes, furto e também por roubo. Como já citamos, vai direto agora para a cadeia, porque estava sendo considerado foragido da justiça. Bom, 2 mulheres foram presas suspeitas de terem matado uma adolescente de 16 anos. O crime aconteceu no mês passado e a polícia diz que o homicídio foi motivado por ciúmes. Silvila Gonçalves, Judiz, de 33 anos, e Lucimara de Souza foram apresentados aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. A polícia estava investigando as duas desde o dia 31 de dezembro do ano passado, quando a polícia teve conhecimento sobre a morte da adolescente de apenas 16 anos, Camille Vitória. A princípio, o caso foi encarado como overdose porque, segundo informações, assim que a adolescente deu entrada no SPA do Coroado, essa tinha sido a informação levantada. Posteriormente, um exame feito no Instituto Médico Legal apontou que a hipótese de overdose estava descartada. Ela tinha marcas de violência pelo corpo. A partir disso, os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros foram ao local do crime e lá constataram, de acordo com informações de testemunhas, que as duas mulheres tinham agredido a Camille Vitória. A partir disso, a polícia trabalhou para identificar essas pessoas e também descobrir a motivação. Aos poucos, o quebra-cabeça deste assassinato brutal foi sendo montado, até que a polícia conseguiu identificar uma mulher que, segundo ainda os moradores lá do Japim, na zona sul da cidade, trabalha como traficante, é conhecida ali naquela área. E segundo ainda a DHS, a traficante, e segundo ela, a própria comparsa, participaram diretamente do assassinato da adolescente. Elas foram apresentadas aqui na delegacia e contaram uma história que a polícia acabou não engolindo muito, de que a adolescente estaria fazendo uso de entorpecente ali naquela área e que, para não atrair a atenção da polícia para o local, já que se tratava de uma boca de fumo, entraram em atrito e ainda disseram que a adolescente partiu para cima delas. Mas a versão, como já foi dito, a polícia acabou questionando bastante, porque uma adolescente de 16 anos para tentar bater em outras duas mulheres não era algo muito comum, não era algo muito compreensível. A partir disso, a polícia descobriu que, na verdade,
A motivação para esta morte pode ter relação com ciúmes. Ciúmes porque a moça era uma adolescente bonita e tudo, e aí acabou vítima de ciúmes porque a Silvia ela tinha ciúme do marido com a moça e em função disso aí acabou dando no que deu no que deu aí. E naquele momento da investigação se tinha uma certa dificuldade, pois nos deparamos com a Silvia, que na verdade é a chefe do tráfico daquela área, né? Que começou a fazer um processo de intimidação em relação às testemunhas daquele incidente, porque muitas pessoas viram aquela esganadura, aquela violência, e a Silvia começou a intimidar as pessoas que pudessem testemunhar, e fazendo inclusive com que elas criassem uma versão fantasiosa de uma possível overdose. Com o tempo, nós conseguimos pessoas que estão em sigilo judicial, começaram a explicar o que realmente aconteceu, que houve realmente uma ação praticada em conjunto com a Silvia e a Lucimara. Houve, na verdade, uma agressão muito violenta por parte da Silvia, com apoio da Lucimara. A Lucimara entrou nisso como um apoio a essas agressões, inclusive segurando, também praticando um pouco da esganadura, e finalmente teve a esganadura final com a própria Silvia praticando, né? No final da história toda, o que aconteceu, nós pedimos a prisão, com base nessas testemunhas sigilosas, a prisão da Silvia, e a partir disso, com a Silvia já aqui na delegacia, ela negou, só disse que entrou em via de fato com a vítima, mas apontou Lucimara. O que nós podemos já verificar de cara, de pronto, que havia já uma estratégia de defesa da Silvia de criar uma situação com que a Lucimara assumisse a culpa sozinha desse crime. Tanto que uma semana depois apareceu a Lucimara se apresentando numa delegacia, assumindo tudo. Só que os fatos apareceram e foram totalmente contrários à Lucimara. Não teve outra alternativa a não ser confessar que estava mentindo, que foi realmente influenciada pela Silvia para mentir, para proteger, para liberar a chefe do tráfico. Elas negam com veemência esta motivação e ressaltam que, na verdade, a adolescente estaria fazendo uso de entorpecente. Ela passou a noite cheirando loló, ela estava cheirando loló. Ela não teve nada com nem o marido, não foi nada de marido com nada, só ela foi agredir a gente lá. Esta morte causou muita comoção, principalmente ali no bairro e entre familiares que estiveram presentes aqui na delegacia durante a apresentação das duas suspeitas. Familiares que ainda estão sem entender direito o que aconteceu. Os cartazes mostram as fotos da adolescente em diversos momentos da vida, quando estava gestante, já com a criança no colo, ainda estudante e no velório, no dia em que a família se despediu do corpo de Camille Vitória. Essa mulher, ela já vinha perseguindo a minha filha já fazia um bom tempo, né? Que ela perseguia, e ela foi criando esse ódio dentro dela porque o marido dela mexia com a minha filha, né? E ela não gostou. E ela não sei o que ela sentiu dentro dela, né? Porque não precisava ela ter feito isso com a minha filha, e acabou que ela, né, assassinou, matou, estrangulou a minha filha, espancaram a minha filha, né? Estrangularam ela até a morte. A minha filha saiu de casa arrumada, ela saiu de casa cheirosa, bonita, como sempre, se despediu de mim, me deu um beijo no rosto, né? Ela estava com o filho dela no colo. E eu não, meu Deus, como, meu pai? A minha filha sai com saúde, andando e volta dentro de um caixão. Agora, as duas que foram presas aqui na delegacia serão levadas para o Centro de Detenção Provisória Feminino, que fica no quilômetro 8 da BR-174. Como elas foram presas por mandados de prisão, vão direto para o sistema penitenciário, onde vão ficar à espera de julgamento. A expectativa da família, como a mãe já ressaltou, é de que elas fiquem por lá um bom tempo e que paguem de alguma forma esse sofrimento que as duas causaram para esta família. Ninguém pode tirar a vida de um ser humano, ela era um ser humano.
Ela tinha uma vida toda pela frente, né? Então, assim, a gente não tem... Meu Deus, a gente só pede, assim, justiça, porque, poxa, a minha filha não era uma bandida. Nós queremos justiça. Essas mulheres não podem ser soltas, elas têm que pagar pelo que elas fizeram. Por favor, senhor juiz, senhora juíza, não sei, mas, por favor, não deixe que essas mulheres sejam soltas. Por favor, para que isso não fique na impunidade, tá? Para que elas não venham a fazer isso com outras famílias, com outras pessoas, venham a destruir a vida das famílias, de outras famílias. E duas irmãs de 20 e 21 anos estão desaparecidas. Ana Cláudia de Oliveira Lopes e Simone de Oliveira Lopes têm deficiência intelectual e, segundo a mãe, foram vistas pela última vez na tarde do dia 20 de janeiro ao saírem de casa na rua Macatuba, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. Quem souber qualquer informação sobre o paradeiro das jovens pode entrar em contato com a polícia pelo 190 ou ligar direto para a Delegacia de Ordem Política e Social no número 3214-2268. A sede da DEOPS funciona nas dependências da Delegacia Geral, na Avenida Pedro Teixeira, número 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções, o Sambódromo, na zona centro-oeste da cidade. E olha, uma lanchonete que funciona no bairro Cachoeirinha foi assaltada na noite de ontem, viu? O Fred Rocha está ao vivo com a gente, vai trazer as informações sobre esse caso. Fred, bom dia para você. Como é que foi essa ação? Conta pra gente. Muito bom dia, Carol Queiroz. Bom dia a todos. Por volta das 8h45 da noite, 3 homens chegaram na lanchonete e surpreenderam funcionários e clientes. Pelas imagens do circuito interno das câmeras de segurança do local, é possível ver quando primeiro os 2 suspeitos entram e vão direto na mesa desses clientes. O outro vai até os fundos do local em busca da renda ali daquela noite. Em seguida chega o terceiro. As imagens não mostram, mas dá para se presumir que pelo menos esse trio estivesse em uma motocicleta, já que alguns estão com capacetes. A polícia foi acionada, fez varredura na área, no entanto, por enquanto ninguém foi encontrado ali naquela área da cidade. Vale ressaltar a importância de ter o circuito de câmera de segurança. Todo comerciante precisa ter isso, é imprescindível, porque em casos como este acaba sendo muito necessário, porque a polícia consegue essas imagens e a partir daí pode fazer a identificação desses suspeitos para depois prendê-los. Olha, a imagem também não mostra com tanta nitidez, mas se nós observarmos até de forma pausada, dá para perceber que possivelmente esses bandidos são novos, às vezes adolescentes que cometem crimes nessas áreas da cidade de Manaus. E algo que é muito lamentável, Carol, que principalmente quem cobre a área policial aqui na cidade de Manaus sabe que quando a polícia prende, você vai ver a ficha, chamada também de ficha pregressa, a ficha criminal, já tem várias passagens ali. E aí acaba sendo um trabalho de enxugar gelo. A polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. É algo muito lamentável porque essas pessoas que estavam ali no lanche ficam com um trauma psicológico. Imagina qual vai ser a próxima vez que elas vão ter coragem, mais uma vez, de ir até um lanche e ficarem ali lanchando despreocupadas. É algo bem complicado e que precisa cada dia mais ser combatido, né? Os empresários, as pessoas ficam à mercê dos criminosos. Carol. Nem fala, viu, Fred? Às vezes a gente vai com a família, né? Num lanche desse, isso é muito comum. Eu mesmo vou sempre com os meus filhos e a gente fica o tempo todo em alerta, né? Imaginando, pensando no que vai acontecer, olhando para um lado, para o outro. Enfim, infelizmente uma situação que acontece mesmo e a gente tem que estar sempre atento. Agora, Fred, vamos falar sobre uma outra situação. Uma embarcação afundou, é isso? Na noite de ontem lá na Manaus Moderna? Por volta das 9 horas da noite. Segundo a polícia, a embarcação já estava atracada lá há algum tempo, inclusive já não fazia viagens também há algum período. Inclusive, o barco estava à venda, tinha uma placa ali. De repente, o barco começou a naufragar ali, as pessoas que estavam próximas se aglomeraram, inclusive fizeram as imagens por meio de um aparelho de celular com a câmera, que são essas imagens que nós estamos vendo. O barco, na verdade, ficou com parte dele submersa. O Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos foram ao local,
Felizmente, ninguém ficou ferido. Importante ressaltar que se alguém souber de alguma embarcação em situação não regular, pode fazer a denúncia para a Capitania dos Portos por meio do número 993025040. É importante, esse barco estava atracado, sim, há muito tempo, mas de repente, se estivesse navegando e este naufrágio poderia ter acontecido no meio do rio e aí poderia ter causado um transtorno ainda maior, né? No certo não é a embarcação ficar ali por tempos e tempos. O proprietário precisa dar um destinatário para aquela embarcação, precisa definir o que vai ser feito, né? Provavelmente, até pelas condições, já que o barco estava exposto ao sol, à chuva, sem qualquer manutenção, isso pode ter contribuído para esse naufrágio. Lógico que só a perícia vai apontar, mas a suspeita inicial é esta. Carol. Obrigada, Fred, pelas informações. Segura aí, já já a gente volta para conversar sobre outros assuntos. Até já. E olha, ainda nesta edição a gente volta com os casos de polícia, viu? Você vai ver o momento em que um trio foi salvo, possivelmente de uma execução. Tem também a vaga de emprego no Cine e a liberação de verba emergencial para o município por conta do incêndio no Educandos. Agora 6h21. Eu volto daqui a pouquinho. Já estamos de volta, 6h21. E olha, hoje foi comemorado o Dia dos Correios, viu? Você sabe, né? Uma profissão antiga e o grande personagem dessa profissão é o carteiro. Profissional que todos os dias entrega inúmeras correspondências, viu? O serviço é visto como um dos mais dignos de confiança pela população. São 356 anos de fundação dos Correios em nosso país. E se vale uma curiosidade, foi um carteiro por nome de Paulo Bregaro que entregou o documento que influenciou Dom Pedro I a declarar a independência do Brasil. De lá para cá, é claro que já mudaram muitas coisas. E hoje os Correios possuem espaços como este aqui, onde a gente pode dizer que é o coração desse lugar. É daqui que saem as correspondências para que chegue aí na sua casa. A evolução dos anos agregou força ao serviço. As cartas não são mais o único produto de entrega e a tecnologia fez aumentar a demanda. Com a tecnologia, veio a questão da diminuição das cartas. As pessoas não têm mais o hábito de escrever, de mandar carta ou de receber. Porque hoje em dia, com a tecnologia, todo mundo compra. Através do celular, da sua casa, todo mundo estamos todos interligados. E hoje em dia não tem mais distância para você comprar. Então você compra quem entrega. Quem entrega são os Correios, são os carteiros. E os Correios é o maior operador logístico do país. Se existe alguém que ama trabalhar como carteiro, é o seu Aclimilson. Ele mesmo tem todo orgulho em dizer: não tem um dia que eu não seja feliz dentro do trabalho. Eu, não é querendo assim falar de mim, mas eu sou uma das pessoas mais felizes que tem aqui dentro desse Correio, ou talvez do Correio do Amazonas. Esse foi o primeiro emprego dele. Já são 29 anos de dedicação. Para mim, todas as correspondências são importantes. Não importa aquela correspondência lá no final da cidade ou uma aqui no centro da cidade. Para mim, todas são importantes, têm o mesmo valor. E sabe aquela história que os cães não gostam do carteiro? Não é bem assim. Descobrimos o porquê de muitas vezes ter aqueles latidos quando o correio aparece. O maior inimigo do cachorro é a cor amarela. A cor amarela ofusca a visão do cachorro. E ela não parte o cachorro não parte para agredir outra pessoa do lado. Entre o carteiro e uma pessoa comum, ele vai agredir o carteiro porque está de amarelo. É o amarelo que é o chamativo do cachorro. Não é à toa que o seu Aclimilson foi eleito o segundo melhor carteiro destaque do Amazonas.
E uma pesquisa internacional mediu a credibilidade de profissões e instituições. A profissão que está em segundo lugar, em que a população tem mais confiança, é a do carteiro, perdendo apenas para o bombeiro e se posicionando à frente dos médicos. Todos os dias, eles caminham durante 4 horas distribuindo as correspondências. E para facilitar o trabalho dessas pessoas, você contribui sinalizando de maneira adequada as caixas de recebimento, o número da casa e não esqueça de avisar se mudou de endereço. Ela é valorizada porque foi no correio que eu consegui educar meus filhos, consegui ter a família que eu tenho, né? Tudo, para mim, é um grande valor e é um grande prazer eu trabalho com orgulho, com satisfação, com alegria. Esse é o meu maior prazer. Que bacana, né? Apesar do dia ser dos Correios, a gente dá aí, né, os nossos parabéns a todos os carteiros que têm essa profissão linda, digna, né? E todos os dias levam as correspondências até a nossa casa. Bom, olha, falando sobre outro assunto, ter o polo industrial como a principal fonte financeira do Estado tem se revelado cada vez mais perigosa diante da falta de infraestrutura do Amazonas e da atual conjuntura econômica nacional. Por isso, as alternativas econômicas são muito bem-vindas, viu? O setor primário pode ser a principal aposta para um futuro de prosperidade. A produção rural no Amazonas é responsável por cerca de 8% do PIB do estado, ou seja, ainda é um setor pouco aproveitado, mesmo com tanto potencial. Além disso, hoje, alguns criadores enfrentam problemas de abastecimento. É que produtos como o milho e a soja saem muito caro aqui no estado e várias produções dependem diretamente desses insumos. O Amazonas tem grande potencial como a piscicultura e atividades que já estão consolidadas, mas que precisam superar o gargalo do custo da ração, como, por exemplo, o polo de avicultura de postura, que o Amazonas tem o 5º maior polo de produção de ovos de galinha. E para baratear o custo dessas rações para esses animais, peixes, aves, suínos, ovinos e até bovinos, nós precisamos acessar a milho e farelo de soja por preços menores. A medida faz parte de uma série de ações para alavancar o setor primário no Amazonas. Avicultura, produção de açaí, guaraná, hortifruti e piscicultura são áreas que, segundo o levantamento da Secretaria de Produção, têm maior potencial. Já tivemos encontros com os avicultores, com os piscicultores. Queremos também agora fazer um diálogo com a pesquisa, com a Embrapa, com o INPA, com as universidades, buscando justamente todo o subsídio necessário para a formulação das políticas públicas que irão, sem dúvida nenhuma, fomentar essas cadeias produtivas. A produção rural emprega hoje mais de 330 mil pessoas e só na piscicultura são mais de 3.500. O setor foi um dos que mais cresceu nos últimos 9 anos. A produção de peixes criados em cativeiro mais que dobrou neste período e chegou a escoar, em 2018, mais de 25 mil toneladas de pescado. E mesmo sendo o estado que mais consome peixes, grande parte do que é vendido nas feiras vem de importação. O secretário responsável pelo assunto garante que existem boas perspectivas para mudar essa realidade. E para que o crescimento não prejudique o meio ambiente, a pasta já está em negociação com instituições de pesquisa, em busca de projetos sustentáveis para o investimento. O maior objetivo é dar uma competitividade maior para o empreendedor, o avicultor, o piscicultor, o suinocultor do estado do Amazonas para concorrer, inclusive, com outros criadores de outros estados que estão colocando esses mesmos produtos no mercado consumidor de Manaus. A meta é que o setor primário seja uma alternativa ao modelo Zona Franca de Manaus. A expectativa é que o crescimento seja de cerca de 5% nos próximos 2 anos. O investimento para os programas em fase de conclusão ainda neste primeiro semestre é de mais de 80 milhões de reais.
Bom, e hoje representantes do Sistema CEPRO participam de uma reunião na sede da Embrapa, no quilômetro 28 da M010, viu? Para estudar novas tecnologias ao desenvolvimento do setor primário do estado, a exemplo da produção de grãos, guaraná, cacau e café. Na reunião, a CEPRO deve definir as 10 cadeias produtivas que serão priorizadas para o uso dessas tecnologias. Bom, uma das faculdades mais conceituadas de Manaus está em festa pelos 32 anos de existência, viu? E a comemoração foi muito além do bolo. A instituição sorteou um carro para os alunos e ainda anunciou um curso inédito. No MEC, a instituição é nota 4 em organização de serviços judiciários e 5 no curso de segurança privada. O sorteio foi lançado para os universitários com mensalidade em dia. E para a reitoria, a ideia também entra no quesito didático e gera mais engajamento na responsabilidade do aluno. Hoje, praticamente, estamos com uma promoção de que o aluno que seja cumpridor das suas obrigações, ele vai receber um carro pela sua pontualidade. Isto é para que o aluno possa dizer aos seus pares de que ele é cumpridor das suas obrigações e por isso ele recebe este prêmio que vai lhe servir de uma maneira mais eficaz. Ele pode vir para a aula de carro ou guardar o carro e aí, quem sabe, talvez cumprir com o dinheiro do carro algumas outras obrigações que são, às vezes, muito mais necessárias do que o próprio transporte. O sorteio seguiu todos os parâmetros da auditoria. Alguns alunos compareceram para ver de perto. Um dos presentes que, com certeza, qualquer aluno vai poder usar de maneira mais funcional é um automóvel. E este daqui é exatamente o carro que o grande sortudo vai levar para casa. E o nome dele é Adam Fagner Neves, aluno do curso de Ciências da Computação. O Felizardo não estava na plateia e será feita uma cerimônia para a entrega do prêmio. Outro destaque esse ano será a abertura do curso de doutorado em administração. E esse vai ser o primeiro no Amazonas. E agora estamos fazendo os doutorados. Isso talvez sirva não só para a própria instituição, mas sirva mais principalmente para o Amazonas, que necessita de pessoas qualificadas para dar uma atenção melhor, não só à pobreza, mas à própria sociedade que merece. Tá certo, se você quiser aí se inscrever nos cursos de pós-graduação, pode acessar o site pós-gradciesa.com.br. E olha, daqui a pouquinho a gente volta do intervalo e ainda nessa edição a gente vai falar dos casos de polícia, viu? Você vai ver o momento em que um trio foi salvo, possivelmente de uma execução. Tem também vaga de emprego no Cine e a liberação de verba emergencial para o município por conta do incêndio no bairro Educandos. Daqui a pouquinho eu volto já, te espero.